Vamos a mais um exercício. Calcule o MDC entre 45 e 90. Olha, isso aqui dava para fazer de cabeça. Esse MDC aqui dá 45. Sabe por quê? Observe que 90 é múltiplo de 45. Quando um número é múltiplo de outro, o MDC é o menor desses dois números e o MMC é o maior deles. Então, nesse caso, nós podemos calcular de cabeça. O MDC é 45 e o MMC é 90. Mas se a gente fosse calcular por outros processos, a gente poderia fazer, por exemplo, através de fatoração. 45 e 90. Para calcular o MDC, vamos fazer as divisões. Não podemos dividir por 2, porque só podemos dividir quem é múltiplo simultaneamente. Então, podemos dividir os 2 por 3. Isso vai ficar, então, 15, 30. Ainda podemos dividir os dois números por 3. Vai ficar 5 e 10. Agora podemos dividir os dois números por 5. Então, vai ficar 1 e 2. Não dá mais para dividir os números por nenhum número ao mesmo tempo. Então, o MDC é igual ao produto desses valores aqui. Isso vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 45. Então, o MDC entre os números, como falamos, é 45. Outro problema, calcular o MDC entre 48, 105 e 120. Vamos fazer através daquele sistema de fatoração. Então, 48, 105 e 120. Vamos encontrar números que sejam fatores comuns entre esses três números. 2 não pode, porque esse aqui não é múltiplo de 2. 3, todos eles são múltiplos de 3. Então, vamos dividir todo mundo aqui por 3. Vamos ficar com 16, 35 e 40. Não dá mais para dividir por 3. Nem por 5, nem por 7. Acabou. Não dá mais para encontrar nenhum fator comum, porque aqui só tem fator 2, aqui não tem fator 2. Aqui tem fator 3, ou aqui tem fator 5 e 7. Aqui não tem 7 e não tem 5, então não dá para dividir nem por 5 nem por 7. Aqui tem fator 2 e fator 5, já vimos que aqui não tem fator 5, aqui não tem fator 2. Então não tem mais nenhum número que eu possa dividir todos eles. O MDC é simplesmente 3. Calcule o MDC entre 1, 234, 278 e 4.920. Resposta: 1. Um só pode ser dividido por 1. E os outros números, claro que podem ser divididos por 1. Não tem nenhum outro número que eu possa dividir todos eles ao mesmo tempo que não seja 1. Então, o MDC entre esses números é igual a 1. Em alguns casos, nós vamos encontrar o MDC entre dois números e encontramos como resultado 1. Isso acontece quando os números não têm nenhum fator comum. Por exemplo, 35 e 48. 35 dá para dividir por 5 e por 7. Claro, além de 1 e 35. 48 pode ser dividido ou por 2 ou por 3. Ele só tem fatores 2 e 3. Então não tem nenhum fator comum entre esses dois números. O MDC entre eles é 1. 48 pode ser escrito como 2 à quarta vezes 3. E 35 pode ser escrito como 5 vezes 7. Então não tem nenhum fator que seja comum entre esses dois números. Quando não existe nenhum fator comum entre dois números, a gente fala que esses dois números são primos entre si. Eles não são primos, mas eles são primos entre si. Quanto vale o MDC entre dois números primos entre si? MDC, por exemplo, entre 35 e 48. Ora, como os números primos entre si não têm nenhum fator comum e o MDC exige que a gente use os fatores comuns, não vamos encontrar nenhum fator comum. Então o MDC entre dois números primos entre si vai ser sempre 1.
e vale a volta. Quando o MDC entre dois números é 1, significa que esses números são primos entre si. Vamos ver algumas propriedades do MDC e do MMC. Propriedades bastante úteis que aparecem em provas. Primeira propriedade: o produto de dois números sempre é igual ao produto do seu MDC pelo seu MMC. Isso é mais ou menos fácil da gente entender por quê, né? Quando a gente calcula o MDC, a gente pega todos os fatores com os menores expoentes. Quando a gente calcula o MMC, a gente pega todos os fatores dos dois números com os maiores expoentes. Vamos pegar um exemplo aqui. 48 e 30. O 48 é 2 elevado à quarta vezes 3. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. A gente pode considerar que aqui a gente tem 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é igual a 1. Quando a gente for calcular o MDC, nós vamos pegar os fatores com os menores expoentes. Então, esse 2 aqui vai fazer parte do MDC. O 3 também vai fazer parte do MDC, porque ele aparece nos dois. E esse 5 elevado a 0 vai fazer parte do MDC. Ou seja, vai ficar 1, porque a gente não pega o 5, na verdade, quando está calculando o MDC. Para calcular o MMC, a gente pega todos os fatores, só que com os maiores expoentes. Então, esse aqui vai fazer parte do MMC, esse aqui vai fazer parte do MMC e esse aqui vai fazer parte do MMC. Então, quando a gente pega os fatores que vão para o MDC e os fatores que vão para o MMC, nós estamos pegando todos os fatores da multiplicação entre esses dois números. Então, quando a gente multiplica os dois números, é a mesma coisa que multiplicar o MDC pelo MMC. Então esse tipo de questão cai assim em prova. O produto do MDC pelo MMC de dois números é 120. Um desses números é 6. Qual é o outro? Então você sabendo o produto e sabendo qual é um dos números, você automaticamente pode achar o outro número. Outra propriedade do MDC e do MMC. Quando você vai calcular o MDC e o MMC entre números tais que um número é múltiplo do outro. Por exemplo, 40 e 120. 40 é divisor de 120 e 120 é múltiplo de 40. Então, o MDC entre eles é o menor deles. E o MMC entre eles é o maior deles. Essa aqui é mais uma propriedade interessante do MMC e do MDC que muitas pessoas não conhecem e alguns problemas ficam bastante difíceis quando a pessoa não conhece essa propriedade aqui. Ela diz o seguinte: dados dois números e dado o MDC entre eles, um número é igual ao MDC vezes o número natural x e o outro número é igual ao MDC vezes um número natural y, onde x e y são números primos entre si. É claro que esses números x e y têm que ser primos entre si, porque se eles não fossem primos entre si, se eles tivessem um fator comum, esse fator comum ia fazer parte aqui do MDC. Então sempre vamos ter aqui números primos entre si. Vamos mostrar isso aqui com um exemplo numérico que fica mais fácil da gente entender. 240 e 90. O MDC entre esses dois números é igual a 30. Então eu posso escrever que o primeiro número, 240, é igual ao MDC vezes 8. E o segundo número, que é 90, ele é igual ao MDC vezes 3. Esses números 8 e 3 que estão aparecendo aqui correspondem aos números x e y. Quer dizer, quando você divide cada número pelo MDC entre eles, os resultados das divisões vão ser dois números primos entre si. Então isso aqui é útil para resolver problemas do tipo, o MDC entre dois números é tanto e o produto é tanto. Que números são esses? Então nós vamos ter que usar essa relação. Daqui a pouco eu vou colocar exemplos, vamos ver que isso aqui vai ficar bem claro.
Outra relação interessante entre dois números e o seu MMC. Dados dois números A e B, o MMC é igual a x vezes A e ele também é igual a y vezes B, onde x e y são primos entre si. O que isso significa? Vamos pegar aqui esses dois números, 72 e 720. O MMC entre eles é 360. Então nós podemos escrever o MMC é igual ao primeiro número, que no caso é 72, vezes 5. E o MMC também é igual ao segundo número, no caso, vezes 3. E esses números 5 e 3 são números primos entre si. Então, essa é uma propriedade que tem entre números e o seu MMC. Dados dois números A e B quaisquer, o MMC entre eles pode ser escrito como x vezes um número, ou então y vezes o outro número, onde x e y são números primos entre si. E essa é uma outra relação muito interessante que existe entre dois números, o seu MMC e o seu MDC. Aqui nós temos o MMC e aqui nós temos o MDC. Nós já vimos que um número A ele pode ser calculado como o MDC vezes x, da mesma forma como o número B pode ser calculado como o MDC vezes y, onde esses números x e y são primos entre si. Então tem certos problemas que aparecem assim: o MMC de dois números é tanto e o MDC de dois números é tanto. Calcule quais são esses números. Então, nós temos que descobrir quem seriam esses números x e y primos entre si para poder resolver o problema. Vamos ver um exemplo aqui.